essa coisa da energia e da emoção é o que tem que ser banhado aí. Tem que estar acontecendo em volta de todas as crianças. Muito amor, muito sentimento, muita sensibilidade, muito carinho. E aí você vai ver que a política, que a forma, que a ação, que o social vai ser transformado sem falar nisso. Não que não tenha que ser falado. O Contra-Ataque, a série da Companhia Teatro dos Novos, que quer conversar com artistas do país inteiro para falarmos sobre a situação política e social do Brasil. O Brasil vive um momento bastante complicado com o ressurgimento do fascismo em diversos setores da sociedade e em altas instâncias de poder. Grupos identitários e partidos de oposição têm se mobilizado para fazer uma resistência a todas as violências que têm sido cometidas contra a população, contra os nossos direitos. Qual é o papel da comunidade artística nesse contra-ataque? Senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor Russo Passapusso. Alô, Russo, seja bem-vindo ao Teatro Vila Velha e bem-vindo ao Vila Virtual. Qual é o papel dos artistas nesse momento? Eu sinto muito esse potencial da arte nesses momentos caóticos, com um sentido premonitório em todos os sinais e em diversas manifestações artísticas, das que aparentam ser menos sociais, né? Por não falar e não lutar e não ser uma música de resistência, as que também têm muito isso forte, a citar o Mestre Moa e o que aconteceu, e como a facada de lá veio parar na facada daqui, e quem sobrevive e quem morre na verdade, né? Quem ganha pela facada, quem perde pela facada, e como isso tudo se traduz, né? Como o próprio povo acaba sendo os dois lados da moeda no final das contas ali, né? Por todos esses novas formas de se fazer política, de se fazer comunicação, novas formas de lidar com a mentira, novas formas de tentar aprender com a mentira, que é o que me deixa muito indignado, né? As tentativas de tentar aprender com as coisas ruins que passamos me deixa também meio cego no entendimento do que a gente tira de proveito, né? Então, no final das contas, o papel do artista para mim é ele conseguir ter um entendimento, ter um respeito, um autocontrole e um respeito sobre como ele entra na maré e o que é que ele vai tirar dessa maré para poder ali plantar fora do que está acontecendo, sabe? O que é que ele vai tirar desse processo todo da sociedade que está acontecendo? O artista ele sofre muito, né? No meu entender, né? Por todas as entregas e cada vez mais sendo empurrado para exposição, para doação, para ser um corpo às vezes impensado. Ele não pensa nele, ele pensa na arte, ele vive a arte e de repente ele é uma reprodução de um pensamento, de uma criação, né? É a nova vida dentro da própria vida diversas vezes. E tanto nascimento e tanta morte, né? Dentro disso gera essa coisa que eu estou dizendo que seria essa ferramenta principal, né? Dicas de renascimento social, dicas de renascimento espiritual, dicas de renascimento de todos os parâmetros possíveis estão nas entrelinhas do processo artístico, na grande ferramenta, né? De guerra ou de paz artística, né? Então é um setor de observação, de autoobservação e de coragem profunda, né? Como é que se faz essa administração de todo esse aspecto, essa grandeza toda, para uma ação direta e sobreviver a isso, inclusive, É, né? eu ia responder sofrendo. Né? É difícil falar desse jeito, dessa forma. Mas a gente tem uma transformação grande dentro da arte que nos usa, né? Ela entra dentro de você através da respiração do povo, da janela que eu vejo, do carro que buzina, do som da cidade que vai entrar no som da minha música. Sem eu querer, não sou eu que escolho a tinta desse quadro artístico que é meu corpo, meu instrumento. Não sou eu que escolho isso, né? Então, a transposição, se eu for provocar minha cabeça aqui para pensar de como transpor isso, como conseguir passar esse aprendizado ou ser esse aprendizado sendo olhado, não como a ideia de sou sábio,
vivi isso, vivi esse personagem como ator, ou escrevi essa música, logo eu passo isso para as pessoas. Não, não estou nesse sentido de comunicação clara, de fazer a música para as pessoas cantarem e ali sair com ideias melhores, a ditadura, músicas da ditadura. Não estou nesse sentido. Eu acho que hoje o senso artístico ele está cada vez mais encapsulado dentro de uma situação muito explosiva, é com mais pólvora também, né? E muito perigosa, porque quem explode é ele, né? Então, dentro desse processo todo, com todos os olhares, a mídia, né, o processo midiático sendo também um grande mar, né, esse tormento todo de informações que cercam a gente sobre acontecimentos e muita informação dentro disso tudo, eu acho que a forma de transpor isso é no respeito ao espelho, né? É você conseguir ser o reflexo ali de coisas para você, né? Se eu fosse ser claro, para deixar de ser muito subjetivo e sentimental, como eu sou bastante, eu diria que seria ali, sendo o meu próprio público, né? Me enxergando como essa pessoa que eu estou sendo artístico, né? Deixando a arte colocar, né? Tendo esse reflexo, né? Sei lá, eu tiro os outros por mim. Você conseguir mesmo, assim, através desse contato forte de entrega, você conseguir ir para o outro lado pelo instrumento da sua arte, porque aí você já move essas pessoas que te acompanham também para o outro lado sem precisar colocar dentro disso tudo uma dualidade natural e ferramenta dessa grande destruição de hoje em dia, o sim ou não, os debates, né? As novas formas de jornal, com esse, e você ali no meio. Se só tiver dois e eu não for dos dois, o que é que eu sou então? Que nome que vão dar para a minha novo sentimento, minha nova ação, né? Que nome vão dar para minha inovação? Que não inovação, porque já foi, tudo isso já entrou em parâmetros tecnológicos, comerciais, publicitários. Então eles pegaram todos os códigos da arte, né? Todos os códigos da arte. Quando você coloca qualquer relação, já a publicidade, a mídia já coloca aquilo ali como parâmetro principal do slogan novo da situação e se desmaterializa, se desfragmenta, perde força, né? Como é que seria esse não ter o nome e você conseguir explicar alguma coisa, né? Com tanta informação, era do verbo, as pessoas falando muito, né? E dentro disso tudo, pouco silêncio de reflexão dentro de tudo, mesmo sendo forçado pela natureza a dar um passo, a dar meia volta, né? Eu fiz uma música traçando vários planos para poder contra-atacar. Eu estava em um momento do futuro não demora, estava visualizando. Eu não tinha era outro. Eu tinha muitas ferramentas. Eu estava gritando na rua, uau, estava muito forte. De repente, no carnaval mais estourado, bum, que rolou tudo aquilo, 1.000 pessoas, suor, vapor, respirando, todo aquele contato, todas aquelas gotículas, olhares, pessoas, gritos, vontades, ocupação, toda uma história acontecendo e a natureza deu esse grito. Dê meia volta, você, vamos traçar novos planos. Calma. Veja seu reflexo, se olhe, se enxergue, se entenda, se cure, porque você sem se curar, você vai curar quem, né? E eu acredito muito que os personagens, os perfis, essa coisa toda começou a encapsular pessoas que não estavam curadas, mas queriam curar. É muito louco, eu sinto isso. Eu sinto isso em mim mesmo, sabe? Então eu fiquei pensando como é. Eu acho que aquela coisa de você tentar experimentar em você para ver se você cura seus preconceitos, se você tentar experimentar em você para ver se você cura. Você não sabe das coisas, eu não sei das coisas. Se eu começar a experimentar em mim, as pessoas vão começar a ver, e essa é a movimentação real, tem que ter muita calma e vir desse comportamento mais interno do que externo das situações, né? Menos comunicacional de ferramentas, palavras, músicas, interação, ação, responda na internet, poste, faça menos isso, para ter um sentido mais enraizado, para que quando apareça uma imagem aqui dentro, as pessoas consigam sentir no silêncio que você está falando muito sério, que você respirou aquilo e que aquilo ali realmente acontece, né? Bateu, né? Isso aí eu acho que é a busca
dessa situação. Acho que a gente tem que ter, naturalmente, agora um potencial de reflexão muito apurado, um cuidado grande com os ouvidos, né? Que não dá para fechar, né? Os olhos, né? Para onde olhar. Acho que agora essa escolha está sendo muito necessária. A escolha de para onde olhar, para onde ouvir, porque tem tudo. Antes não, eu quero ouvir, eu quero conhecer, mas agora tem tudo. Então a ferramenta é a gente ser reflexo. A gente ser reflexo do que nossa arte representa para a gente mesmo, assim. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o megafone, o recado na garrafa e o megafone, e a internet e a multiplicidade de informação, ela está se desfragmentando muito rápido. Então eu sinto que a minha atitude depois de tudo o que aconteceu foi, já que eu estou desfragmentando muito rápido tudo que eu falo, tudo que eu posto, olha, ajude isso, olha, veja aquilo, olha a situação como é que está em tal lugar, olha o apagão, olha a luz, olha a energia, olha as doenças, sabe? Olha o preconceito, olhe, e eu fiquei sem olhar, sem me olhar, sem me entender. As pessoas não entendem mais de mim uma verdade com aquilo que eu estou reprojetando dentro de uma sociedade. Eu queria fazer as coisas de uma forma mais verdadeira, e eu acho que para isso eu tenho que dar uma volta, que a natureza deu uma dica aí absurda para gente, que não é em relação a uma atitude social, não, é uma relação à atitude orgânica. Você acha que existe uma identidade brasileira ainda não revelada, que é preciso a gente cavar para descobrir, que seja latino-americana e que seja mesmo brasileira, e que possa estar debaixo de tanto lixo colonial, que ainda possa nos surpreender do que afinal nós somos, sem saber? Eu tenho que acreditar que sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque quando eu fiquei procurando entender, eu tinha esquecido de muita coisa que estava na frente dos meus olhos, assim. Sei lá, exemplo simples, eu falando sempre de minha relação musical através de meu pai, né? Homem preto, né? De um entendimento ali enraizado no interior. E eu esquecia de minha mãe, que é uma índia. E eu me perdia nisso. Aí eu, opa, tava aqui na minha frente. Eu fiquei ali, fui para a ilha de Taparica para entender o futuro não demora, diáspora, o que vinha ali, Portugal, aquela história toda, e de repente eu não tinha olhado para os países do lado. Eu não sabia citar o nome de um músico do Chile, de um músico de outro lugar. O que, que eu estou falando aqui? E olhando para o outro lado do continente, se eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui do meu lado. Então eu fico achando que a gente ainda está naquele capítulo lá de olhar para o lado, né? Até agora você me perguntou coisas que me levaram para a ótica do olhar para dentro, né? Para tentar reconhecer as coisas mais profundas, né? Ali dentro de mim, e daí para quando eu for falar com você, você falar, poxa, ele olhou para dentro. Ele estava ali se coisando e, pô, eu entendi. Pô, criei um sistema de intimidade com ele. Pô, criei um sistema de verdade com ele. Cara, foi muito emocionante. Pô, evoluímos, entendi. Foi verdadeiro, nossa. E o cara não falou muita coisa, mas eu senti que ele estava ali de corpo e alma para aquilo. Que verdade, eu posso confiar nele. Acho que a arte é um elemento que faz a gente confiar no outro. Porque a gente sabe que quem é possuído pela arte, né? Quem tem a arte ali dentro de si, quem tem esse instrumento, quem respira a arte, essa pessoa, ela, ela precisa disso para viver. É oxigênio. Então eu te confio. Eu confio isso em você porque eu sei que você precisa para viver a mesma coisa que eu preciso. Então isso transforma a gente por dentro. É mais ou menos isso, no parâmetro que eu estava falando de olhar para dentro. Agora, para entender um Brasil, um brasiliano, né? É olhar mesmo para o lado. É olhar aqui, é entender aqui, assim. Sem precisar fazer tantas. Assim, tá? Quem sou eu para falar? Mas as trajetórias externas de tudo isso, da diáspora, do não sei o que, tererê, também me levou à não diáspora, seja essa marítima, né? Atlântica. Mas eu comecei a ver aqui um bocado de representação da América Latina, em que estava tudo ali cego nos meus olhos, e eu comecei a falar, pô, isso sempre existiu, estava aqui. Nossa, essa representação é fortíssima, isso é América Latina fortíssimo. Olha o camelô, olha o não sei o que, eu comecei a construir, reconstruir isso tudo. Eu acho que se a gente reconstrói isso, fora as trajetórias que foram nos dadas nos livros de história, e como a gente foi ali cegamente educado,
ali daquele jeito todo, eu acho que a gente consegue sim ter um entendimento mais sem fronteira do que seria essa terra à vista, né? Essa terra vista da gente, né? É vista, essa terra vista, gente. Tá aqui assim. E a gente vive disso, a gente é plantado na terra. A gente é plantado na terra, o poder do nosso lugar na gente, né? Ser a própria cidade, ser o próprio chão, ser a própria terra, ser a própria raiz, né? E conseguir também dialogar com tudo. Mas eu fico nesse processo de costurar pelas laterais e juntar forças através disso. Seja na minha casa, seja no meu bairro, seja na minha cidade, seja. Aí eu vou criando proporções, mas quando eu for para outra cidade, eu tenho que voltar para a minha casa como essa pessoa fosse, transformando macro em micro e fazendo essa costura ser mais real, né? Eu acredito que tem um lado também que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? A guerra e a desfragmentação e a desvalorização disso tudo que a gente está falando, de formas cada vez mais virtuais, né? Com estratégias absurdas e tal. E esse outro processo que eu acho que tem que ocorrer no virtual, como estamos fazendo agora, mas para falar do real, por isso que eu sempre respondo falando dentro. Sim, porque eu acho que cada pessoa que vier me ouvir falar e estou conversando com você e começar a entender, e eu dar 1000 referências aqui de coisas, de trajetórias, de livros, de histórias, tererê, essas pessoas vão ter ali mais um manual de itens relacionados e palavras que hoje em dia eu vejo também serem transformadas e desfragmentadas rapidinho, assim, ó. Plou! Já foi tal palavra, fulano colocou outra, disse que isso tal. E existe uma renovação muito grande dessas bulas, né? Essas bulas que são extremamente necessárias, mas estão correndo, né? E eu fico pensando, quem não tem acesso à informação, meu Deus, como essa pessoa vai sobreviver se ela não está acompanhando isso tudo? Qual é a margem desse processo, né? Então, para mim, a reconstrução do brasiliano é entender coisas simples, que vai além do entender, como eu falei agora, de uma palavra brasileiro, um cortador de pau-brasil, que não era nem do Brasil, né? Eram as pessoas que vinham aqui pegar o material, era chamado de brasileiro, e hoje a gente pega esse nome simbólico de trabalhador, de cortador de pau-brasil, de especiarias do Brasil para Portugal ou para a colônia, qualquer que seja essa, a gente continua se chamando disso e reproduzindo o nosso pau-brasil agora aqui dentro, ó. É a colônia influencial cultural norte-americana, sempre colocando como um ponto do que eu quero ser quando eu chegar no topo, ou é artisticamente, ou é não sei o que, ou é isso, aquilo, né? Para as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Um sistema político, um sistema, sabe? Essa exemplificação é muito fácil, né? O entendimento das brasilianas como as grandes bibliotecas. E aí a gente vai desfragmentando esse nome brasileiro e entendendo o nome que a gente não tem para dar a esse ser. Porque eu acredito em você pegar conteúdo, conteúdo energético, conteúdo espiritual, conteúdo do que você acredite, por mais que você não acredite em nada em relação a isso, né? Alma, espírito, esse vapor, esse paladar que tem na gente, isso que é invisível, e carregar isso nas palavras. E essas palavras criam sentidos diferentes, a gente carregando isso nelas. Então essas palavras elas também vão fazendo química dentro disso, sabe? Eu acredito nessa alquimia. Eu acho que a sociedade se faz e se protege hoje tendo um pouco de blindagem com essa alquimia para que a gente tenha um instinto frente a tanta coisa que está chegando e a gente não tem como filtrar, né? Como para a gente ter um instinto a isso, eu acho que não é só na área do saber, na área intelectual, não é dentro disso. Acredito que tem outras histórias aí que conseguem linkar a gente. Aí eu falo dos índios. O acesso a isso, para a gente, é uma linha direta. É uma linha direta a esse processo, né? Há muito tempo falar sobre ancestral, para mim, era uma relação africana, era a relação Bahia-África e tudo mais. Hoje eu passo mal quando eu vejo qualquer coisa que venha além disso, quando eu vejo os povos oriundos, os povos originários, né? Quando eu sinto isso, eu passo mal. Eu passo mal e eu não sei o que é isso. Então, eu acho que o meu próprio conhecimento dentro disso, de me desfazer desse complexo, não sei, viralatismo e essas costuras todas que tem,
vai passar por aí. Vai passar por aí. Momento fundamental, né? Porque estão destruindo justamente isso. Por que estão destruindo justamente isso? Porque querem destruir as matas? É só isso? É só isso? É só o lucro? Existe outro campo também. Existe outro campo também para a gente perder nossas referências. E aí eu não sei se a gente encontra mais. Eu acredito que é nessa questão, é nesse ponto, é nessa semente que está essa história. Para mim é sempre uma volta, né? Sempre uma volta, e esse exercício aí eu acho necessário porque as pessoas estão indo para derrubar muros. E eu tô meio que olhando para trás, assim, para falar, ei, tá aí quem não tá conseguindo chegar, e quem não tem acesso à informação, e quem não vai ver isso, e que, a internet todo mundo tem mentira, não é isso não, peraí, o que é isso, o que tá ficando para trás? Porque a força toda, e quem vai dizer pra gente, não é depois do muro, eu acho. É quem tá gritando o tempo todo lá, falando, olha, nossas terras, né? Em se falar desse tema, eu acredito muito nisso. Como é que você vê essa geração agora, que é a geração do smartphone, né, da internet? É, como é que você acha que essa geração está preparada para trazer novidades para a gente, novos movimentos, impulsionamentos? Eu separo em duas partes isso aí, né? Muitos agentes para manipular essa juventude toda agora, né? Muitos agentes, assim. Se a gente na nossa infância sonhava com. Se esse ano que passou, passou 5 anos. Se o ano que passou, passou 5 anos. Se a hora que passa, passa 2 dias. E se a gente na nossa época, a gente tinha já aquela quantidade de elementos para poder tirar, desvirtuar o que a gente estava querendo ver, o que a gente precisava ver, o que a gente precisava passar, né? Hoje em dia, pior ainda, pior ainda. Eu vejo de uma forma assim, eu fico tentando ser positivo, mas eu não vejo de uma forma muito positiva isso tudo, não. Não vejo, não. Por isso que eu fico caminhando para esse outro lado. Eu fiquei vendo aqui, eu falando até meio Milton, né? Milton, as poesias e as músicas deles caminham tudo para isso, né? O coração de estudante, né? Certas canções que ouço, é tudo caminhando assim, né? Quando você ouve, quando você vê, você está numa aspiração ali de mergulho dentro de si próprio, cais e todo o processo e representações fortíssimas, né? E tem um poder político de renovação e transformação absurdo, né? De outra forma, né? Às vezes que transforma e que mexe com as pessoas sem precisar falar politicamente, né? Aquilo de uma forma direta. Eu aprendi muito uma vez, porque eu tenho uma música chamada Sangue do Brasil, e aí Sangue do Brasil eu falo, né? O sangue do Brasil vai pelo chão, subiu o morro, prestou socorro, mais um do povo morreu tão novo. Botou escuta, filho da puta, do outro lado um deputado, descarado nem se esconde, se acha santo feito monge. E aí a música é concreta, você entende tudo ali, tá construindo, parece ali as estruturas da construção, né? Na contramão como se fosse aquele caminho e tal. E aí eu tenho uma música chamada Flor de Plástico, que foi uma música muito desse conceito que aconteceu comigo, mais espiritual. Eu não sabia que tinha feito a própria música. A música veio de um processo de passagem e tudo mais. Foi bem difícil e eu vi a música nascer. E na época ali que estava mais acirrada a situação política, é, eu chegava nos lugares onde as pessoas nem conheciam, às vezes Tom Jobim, eu ficava indignado, assim, né? Aí ia tocar em tal lugar, Paraíso da Miragem, e eu chegava ali e ficava, meu Deus, será que essas pessoas têm referência de música brasileira? Como é que vai ser isso? Fora a galera que eu já sei, que já conhece, a galera do vinil, a galera que vem ali, esse público que é muito forte também e que vem acompanhando tudo com o fio da meada. Como é que as pessoas vão entender? E aí, Flor de Plástico tocou no coração dessa galera que nem tinha um acesso histórico ali para poder pegar o fio da meada. E aí eu parei de acreditar que a gente precisa sempre de um fio da meada para explicar um processo. Eu falei, eita, quer dizer que eu não preciso estar dando ali as palavras, os códigos, as chaves, o tererê. Ai, você não conhece não sei o quê, você nunca ouviu Tom Jobim, você... Darará. Quer dizer que não precisa, quer dizer que cantei esse Flor de Plástico ali por algum motivo. Ei, bateu, tava ali a juventude, que lástima. E Flor de Plástico fala sobre vários processos, falsidade, alegria, beleza,
uma beleza triste, como isso se transmuta, né? E na época do fake, da política, da coisa toda, aquela música simplesinha, chegava nos shows, as pessoas, às vezes, quando eu cantava músicas políticas, saíam do show. E essa música segurava todo mundo ali, velho. E eu falava, nossa, que incrível, cara, olha. Então, eu comecei a já também ter uma esperança dentro de todos os processos musicais da juventude, processos artísticos da juventude, para entender que não é porque ela venha, ela pode estar atordoada num processo de loucura política, vários grupos, guerras culturais, eu sou isso, eu sou aquilo, tererê, ela pode estar perdida nisso tudo, que não é uma questão de subir degrau, não, ela está. O raio bate para todo mundo. Estamos no mesmo patamar, né? No mesmo patamar. Você que sabe está no mesmo patamar de quem não sabe. Porque é a pessoa que não sabe que movimenta seu barco também. E muitas das vezes, mais ela do que você que sabe, né? Saber te deixa numa posição de estagnação também. Quem move o Brasil, quem trabalha todos os dias, quem não tem tempo, quem não tá tal, quem tá lutando para poder comer aqui ou para poder carregar aqui, não tem tempo, tá pesado, tá pesado. Quem tá nesse processo tá respirando pelo que faz, pelo que faz. Então é abaixo julgamentos em relação a isso e os raios ativos, porque todos os corações têm essa forma de abraçar a ideia humanizada, verdadeira, sentida. Todos os corações têm isso dentro. Não é à toa citar o Milton e outros artistas variados no Brasil, né? Na luta ali, a ditadura, aquela opressão toda, e as coisas iam acendendo dos corações, iam acontecendo. Então a gente precisa de mais explosões emotivas, de emoção, de sentimento, de arte verdadeira, de formas de fazer diferente, as pessoas se emocionarem também. Eu acho que está no caminho da emoção. Porque se tem uma coisa que essas pessoas que levam por um caminho da atrocidade, do caos, da destruição, é a insensibilidade. Tem uma coisa muito insensível nisso. Então eu fico pensando que é nesse terreno que a guerra se faz. Eu acredito que os jovens eles têm muita sensibilidade. A criança nasce muito sensível. A criança do 2020, ela nasce mais sensível ainda, mais carente ainda, mais pura. Com tudo isso acontecendo, ela vai nascendo pura ainda, mais pura ainda. É a criança, é a semente. Então, essa sensibilidade do que move ao redor dessa criança, de tudo, são os interruptores que ela vai ligando para acender essa luz e ela vai montando. Então, a gente tem que montar um cenário de sensibilidade, de emoção, de muita força e energia sensível para que esse elo de aprendizado, de sabedoria, seja guiado por isso, por algo que não seja tão racional. Porque esses adolescentes, eles estão muito velozes nesse ramo do racional, do técnico, do que faz, do que não faz, da legenda, das formas, dos algoritmos, de tudo isso, de plataformas, né? De timbragem, de absorção de som, né? Elas estão velozes dentro disso, mas extremamente carentes. Extremamente carentes. Eu acho que o campo é esse. É assim que eu vejo essa essa todo dia nasce gente e as crianças estão nascendo puras, extremamente puras aí agora quando a gente está falando. Então, essa coisa da energia e da emoção é o que tem que ser banhado aí. Tem que estar acontecendo em volta de todas as crianças. Muito amor, muito sentimento, muita sensibilidade, muito carinho. E aí você vai ver que a política, que a forma, que a ação, que o social vai ser transformado sem falar nisso. Não que não tenha que ser falado. Russo, eu queria chamar aqui o pessoal que está com a gente, convidar aqui para entrar conosco para falar com você. Hoje que, né, a gente está num contexto de influência e de mídia digital, se você consegue se enxergar, se colocar nessa posição de influenciador dessa juventude, dessa galera que acompanha o Baiana, que acompanha seu trabalho, se você consegue enxergar que você faz alguma diferença nessa galera jovem que acompanha o Baiana e Russo. Eu gosto muito de criança.
Eu gosto muito de criança. A minha maior alegria do mundo é ver o Saci, Pelelê. É minha. Já, se eu posso ser. É isso. É o Brasil Folclore. As crianças, no dia do Saci, esse ano, 2020, um bocado de gente pulando e cantando Saci Pererê. Uau, isso influencia a minha vida de uma forma incrível. Então eu acho que eu sou mais influenciado do que eu influencio. Porque a música que eu faço, a história que eu faço, tudo que eu faço na vida é sendo influenciado por esse sentimento, principalmente das crianças, que, que me faz chorar, assim. É das crianças ao quando a gente volta a ser criança. É o que me move, assim. Fico tentando fazer música pensando em mais tempo do que eu esteja aqui. Porque quem me deu a música foi através de uma passagem dessa. Então eu fico pensando, não é para 10, 20, 30, talvez eu nem esteja aqui. Então eu fico pensando sempre nisso. Então isso já desfragmenta essa coisa de influenciar aqui. E já volta para mim ali, dentro desse processo, uma influência muito incrível. A mãe filmando o filho, saindo do quarto, pulando de um pé só e falando Saci Pererê. Eu falo, meu Deus, sabe o tamanho que isso tem? Sabe o tamanho que o folclore, o andoletá, sabe que isso me influenciou muito, né? O escravo de Jó, as brincadeirinhas, tipo lá, quem saiu foi tu, play som, play som. É isso. É isso que pra mim influencia, é o que me influencia. Sem nenhuma coisa clichê e nem querer fazer inversões baratas, eu sou mais influenciado do que eu influencio. Na volta que a minha arte dá no mundo e volta pra mim e me explicando o que foi que eu fiz. Eu queria só que você falasse mais um pouco sobre o afeto e a fé no seu trabalho, né? Eu comecei a ver fé num processo lá de Seu do Bonfim, que era quando faltava água. Eu comecei a acreditar em coisas assim. Eu comecei a gostar do que eu não via porque meu pai não enxergava direito. E aí, independente de qualquer coisa, eu começava a gostar do que eu não via, né? É... A audição, o som, rádio. E gostar do que não vê já é fé. Já tem muito de fé em gostar do que não vê. Gostem do que vocês não veem, por favor. Sabe? O mundo que não se vê, ele é maior do que esse mundo que vê. Ele é maior, ele é mais forte. Ele não tem palavra. Ele não tem palavra. A fé, para mim, eu comecei a parar de falar a palavra. Eu falei ali, mas você vê que eu já não parei, né? Falei, oi, porque eu não quero rotular essa palavra. Essa palavra é tão grande e é tão multiplicadora. Ela tem tantas formas. Ela tem tantas formas. Ela entra em tudo. Ela entra no amor, ela entra em tudo. Fé entra em tudo. A fé entra na esperança, a fé entra na raiva, a fé entra no ódio, a fé entra em tudo, a fé está em tudo, porque a fé não pode ser essa palavra que vai ser rotulada. Talvez se não tivesse o nome para fé, a gente fazia mais fé, porque ela é invisível. E as pessoas, pelo fato da gente falar o invisível, elas abrem mão, elas encapsulam e abrem mão. É, a fé e o afeto, se eu fosse colocar essas duas coisas, a fé e o afeto dentro dessa mistura toda, seria coisa de acreditar. Acreditar. Acreditar se colocar como igual. A fé tem um sentido de humildade, mas não é esse sentido de humildade que leva a pessoa a nada sobre baixar, a de estar abaixo. É humildade de crescimento. Fé é humildade de crescimento. Fé é humildade de crescimento, humildade de você jogar para cima tudo o que acontece. As representações claras da minha cabeça é uma chuva. Meu pai, água na seca, né? E o acreditar do sertanejo, minha fé foi muito moldada pelo sertão, pela seca do Nordeste. E eu chego na capital e eu vejo o paraíso e descubro o paraíso da miragem. E descubro que a fé que me leva para o paraíso, mesmo sabendo que tinha miragem, ela me moveu. Então a fé é caminho. Fé é caminho. Se eu fosse encontrar a palavra, fé é caminho.
E o afeto e o sentimento, eu acho que somos nós mesmos. A gente é afeto e sentimento. A gente é afeto e sentimento na barriga da mãe. A gente é afeto e sentimento. O resto são coisas a mais. E como é que a gente consegue não ser afeto e sentimento em certos momentos da nossa vida? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente consegue não ser em certos momentos? Ficar de coração de pedra, né? Cabeça de gelo, coração de pedra, tudo essas coisas. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente é atacado. A gente é atacado para que a gente deixe de ser. Sentimento é a gente mesmo. Sentimento é a gente mesmo. Sentimento não é algo que a gente sente, não. Não é algo que a gente coloca e estou tendo um sentimento por você. Eu sou um sentimento por você. Eu sou já esse sentimento. Tanto que às vezes não tenho como falar para Márcio. Eu olho e não tenho como falar, já sou o meu corpo de sentimento. Quando você começa a chorar sorrindo, você não tem o nome nem da alegria nem da tristeza para dar para o seu sentimento. E esse chorar sorrindo é um sentimento. É você. É você, a plenitude disso. O caminho da plenitude do ser humano é o caminho do sentimento, é do afeto. É do afeto. O que não deixa de existir é essa fé. Então, acho que é o que nos move, é o que move nossa arte, é o que faz a gente acontecer, existir, coexistir. É dentro desse parâmetro que tudo vai acontecendo, tudo vai se plantando, mas tem que ter a fé dentro do processo o tempo todo, né? Mesmo que não tenha esse nome, tem que ter esse caminho o tempo todo. A gente não pode parar. E dentro desse movimento de hoje, das lutas, dessas guerras todas, o movimento estático, as ações sem sentimento, são ações que não são ações fortes de fé. As ações de sentimento não são ações fortes de fé. Então, muito cuidado, assim, é tipo, vai mandar mensagem, ligue, vai ligar, abrace e vá lá. Vai abraçar, olhe no olho. Vai olhar no olho, deixa a lágrima cair. Vai deixar a lágrima cair e abrace de novo. Transformou a vida, não falou uma palavra, tudo aconteceu. E você saiu ali se aproximando cada vez mais, tirando de um, do outro, do outro, do outro, fazendo pelo que você acredita. O caminho que você acredita para chegar nas pessoas de fato. Chegar nas pessoas de fato, chegar no amor de fato sem palavras. É a era do verbo, gente, e eu fico querendo não usar ele, sabia? Eu tô achando que o que mais me emociona é quando eu não uso, sabe? É isso que está acontecendo comigo em relação à fé, em relação às descrições. Eu sempre caminho e quando eu bato lá, eu só tenho uns exemplos assim de que eu ficar na sua frente e te olhar e você vai olhar e vai falar, pô, é isso mesmo, meu amigo, é isso aí. Isso tem muito poder. Eu tô acreditando muito nisso, assim, esse sentimento, quando você me pergunta o que fé para descrever através das coisas, eu fico bolando imagens, pulando de paraquedas para tentar achar algo que eu possa expressar ali, o tamanho do sentimento, o tamanho do amor que esse processo fé leva nela, assim, sabe? Para que ela consiga chegar nos lugares, para que o amor chegue nos lugares. A fé vai levando o amor e todo mundo fala do amor e a fé vai levando o amor. E a fé volta, e a fé pega outra coisa, e a fé acorda do outro dia de manhã e vai trabalhar, e a fé olha tudo o que está acontecendo, mas vai continuar lutando pelo país, pelo Brasil, pelo sentido de coletividade. E tudo isso vai se fazendo na gente cada vez mais no sentido de descaracterizar o sentimento pelo próprio sentido de vida, que somos nós, assim. Eu estou buscando isso e está sendo muito bom responder essas perguntas, porque eu estou buscando muito agora me compreender melhor dentro de um sentimento com a música, para que eu não precise ficar tanto na era do verbo. A última lembrança que eu tenho de vida ao ar livre foi o carnaval, o último dia do carnaval de São Paulo com vocês. Aquilo foi incrível. Aquilo me desestruturou completamente, porque eu não consegui entender o Brasil. Como é que aquela multidão estava ali tão linda, tão feliz, tão viva, tão bonita, tão alegre, e continuar
a eleger pessoas erradas, a conduzir o Brasil para o abismo. E aí a pergunta é: dá para conduzir a multidão para uma revolução real? Ai, que pergunta. Dá para conduzir a multidão? A Aquela multidão, multidão do a multidão, trio. sim. Ó, a gente, eu sinto ali que meu processo ali é tipo assim, você tem que ser a pessoa que mais respeita o ser humano no mundo. Você tem que ser a pessoa que mais respeita o ser humano no mundo. A todo momento ali. Ai, respeito o ser humano, Russo. Respeito o ser humano, Russo. Olha, Russo, humanidade, 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 Russo. Calma. Eu fico ali nessa. Eu não tô guiando nada, não. Eu não tô guiando nada, gente. Nada. Tudo que aconteceu foi com muito. O tempo todo, instinto. Russo, por favor, que seu instinto não faça te falar uma palavra errada. Que você não precise gritar chorando quando alguém bater na cabeça do outro, que não sei o quê. Que você não. Que você ache tudo. Ache, deixa, tenha o seu instinto. Tenha seu instinto. Deixe acontecer a coisa de uma forma. E aí eu percebo que eu não conduzo. Não existe ali uma condução. É um imã. É um imã de todo mundo com todo mundo. Quando vira o lado, afasta. Quando junta, vira. Então tem que saber de que lado você vai colocar. Quando vira, afasta. Tá, tá. De que lado esse imã acontece? De energia, né? O imã energia na pedra, o corpo energia, o arrepio, a lágrima, o sorriso, o tesão, tudo ali acontecendo naquele laboratório. E aí, quando eu vejo uma coisa daquele tamanho acontecendo, várias, com muitas opiniões, discordâncias, e os assuntos ficando importantes e gerando cada vez mais assuntos através das discordâncias. Das discordâncias. E eu fico me perguntando, o que é que a gente está costurando através das nossas diferenças? O que é que estamos costurando através das nossas diferenças? São elos. São elos. É possível sim. É possível sim. A gente está construindo ela a todo momento. A todo momento. Gente, quem não tem informação está fazendo uma revolução. Uma revolução com seu filho, com sua comida, com sua casa. Isso aí não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim, não. Não vai, não, gente. É todo mundo humano, tem que se respeitar o humano. Vamos respeitar o humano, vai rolar. O humano tem imã, e esse caminho é um caminho mesmo de transformação. O humano tem imã, e é o que se transforma. Essas pessoas não estão sendo humanas. Não é humano isso. Não é humano isso. E quem está aqui é humano. Não é humano isso, e quem está aqui é humano. Essas teias de humanidade, elas são criadas com muito poder nas guerras, em todas as épocas. São teias de humanidade que são criadas com muito poder, muito poder. Eu fico me colocando, às vezes, me olhando lá de cima, pensando: cara, pare de olhar só para aí. Pare de olhar só para aí. Veja que os humanos, que as pessoas humanas estão cada vez mais respirando e essa coisa está acontecendo e é o caminho. É um caminho que está acontecendo assim. Está acontecendo assim. Eu tenho muita esperança dentro disso. Dentro disso tudo eu tenho muita esperança por isso, porque eu sei que é todo mundo humano e esse caminho vai ser traçado, as experiências de vida, os momentos. Sabe quando você ouve uma música que não tem nada a ver com você no rádio? Você ouviu ali, a música tá falando sobre, sei lá, sobre separação, só que você tá muito bem, você tá casado, você tem seu companheiro ou companheira, tá tudo certo e você não sente aquilo ali. Mas um dia aquela música toca e aquilo vai direto no seu coração, porque aconteceu com você. Tá acontecendo com todo mundo. Tá acontecendo com todo mundo. Um dia vai direto, todo mundo vai entender a mensagem. Faz parte dessas épocas, faz parte das perguntas em relação às novas gerações, como é que elas estão sentindo através do afeto, um processo de humanidade, e essas reconstruções que estão acontecendo, faz parte de tudo isso.
Eu acho que para movimentar essa multidão, a multidão, ela tem uma vontade própria incrível, forte. Não dá para segurar, toma conta de tudo, lava tudo e faz as pessoas caminharem dentro daquilo de uma forma muito forte. A gente acha que domina, a política acha que domina, os códigos, a publicidade acha que domina isso tudo, mas não tem controle. Não tem controle. A gente sabe disso. A natureza humana, a natureza do planeta Terra, a natureza está dizendo aí, gritando cada vez mais: não tem controle. Não importa o tamanho da guerra, não importa o que venha acontecer, já tivemos grandes problemas e essa humanidade é muito forte. É muito forte. A gente precisa sensibilizar. Para fazer revolução, tem que sensibilizar. Eu acho que o que a gente pode fazer é nem guiar, é sensibilizar. O lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. Há nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. Mas houve um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como borrachas sopradas. Rebentaram. Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de tudo. O teatro de base e a luta no palco entre morais e imorais. A tese deve ser decidida em guerra de sociólogos, de homens de lei, gordos e dourados como corpos júris. Ágil o teatro, filho do saltimbanco. Ágil e ilógico. Ágil o romance, nascido da invenção. Ágil a poesia. A poesia pau-brasil. Ágil e cândida como uma criança. A reação contra o assunto invasor diverso da finalidade. Nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Vê com olhos livres. O trabalho da geração futurista foi ciclópeo. Acertar o relógio império da literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro. Ser regional e puro em sua época. O estado de inocência substituindo o estado de graça que pode ser uma atitude do espírito. O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição lírica, o melhor de nossa demonstração moderna. Apenas brasileiros de nossa época. Práticos, experimentais, poetas, sem reminiscências livrescas, sem comparações de apoio, sem pesquisa etimológica, sem ontologia. Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornal. Pau-Brasil. A floresta e a escola. O Museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil. Russo, que maravilha, cara. Que incrível poder conversar com você. Queria te agradecer demais. Sensacional. Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por essa troca de ideias, de afetos, de perspectivas. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. Eu estou me jogando para o caminho da sensibilidade de uma forma muito forte, porque eu estou acreditando nisso e vocês são pessoas que me ajudam nas respostas, na conversa, a exercitar isso em mim. Então, é um processo de libertação, falando sem medo, contra o verbo, a favor do sentimento. Valeu, Russo, muito obrigado. E obrigado a vocês também que estão nos assistindo aqui pelo Vila Virtual, nosso canal no YouTube. Não percam os próximos episódios da série O Contra-Ataque e da primeira temporada, os episódios ainda estão em cartaz no nosso canal. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Vila Virtual.